Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que está aí assistindo a esta aula, a este vídeo, na realidade, eu trago mais uma dica para o vestibular de medicina da Universidade de Selma. Dessa vez nós vamos atacar a geometria plana. Lembrando que o Palavra Exata, dia 3 de novembro, do dia 3 ao dia 14 de novembro, a prova é no dia 15 de novembro, estará desenvolvendo uma super, hiper power revisão para o vestibular de medicina da Universidade de Selma. Você está inscrito? Você quer passar? Então estude no Palavra Exata. No Palavra Exata você tem a equipe que vai colocar você dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de Selma. A minha dica hoje, a minha dica neste vídeo é sobre triângulo retângulo. Netinho, está sempre presente triângulo retângulo? Sim, está sempre presente. Uma coisa que aparece sendo cobrado do triângulo retângulo é o conhecimento do Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. E Teorema de Pitágoras, uma coisa muito simples, muito badalada, parece até em poesias, em músicas. Então, o Teorema de Pitágoras é abordado de uma maneira convencional. Às vezes, a aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Então, você fique ligado que o Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado em um triângulo retângulo. Vou desenhar um triângulo retângulo aqui, vamos dar uma olhada, olha só. Triângulo retângulo, eu tenho que ter um ângulo de 90 graus, beleza? Então, bem aqui eu tenho um ângulozinho de 90 graus, vou traçar aqui esse segmento que vai unir esses extremos desses dois segmentos menores, e aí eu tenho um triângulo retângulo. Veja você que o triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus bem aqui, olha só, esse ângulo de 90 que caracteriza o triângulo como triângulo retângulo. Aqui eu tenho o vértice azão, eu vou chamar de vértice azão, aqui eu vou chamar de vértice bezão, e aqui eu vou chamar de vértice cezão, beleza? Então os vértices são representados por letras maiúsculas porque são pontos. Então eu tenho os vértices azão, bezão e cezão. Os lados do triângulo retângulo recebem nomes especiais, nós sabemos disso. São os catetos e a hipotenusa. Cateto e hipotenusa. Netinho, diz para mim quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Os catetos são os dois lados menores que formam este ângulo de 90 graus. Os catetos formam um ângulo de 90 graus. Nós podemos dizer que eles são perpendiculares, eles são ortogonais. Então aqui, esses dois catetos, olha só, formam o ângulozinho de 90 graus. Cateto e cateto. Aqui, este outro lado, que é o lado oposto ao ângulo de 90, apoiado nos dois catetos, que é o maior lado do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Uma convenção que a gente usa muito em geometria é fazer a representação das medidas dos lados a partir dos vértices. Por exemplo, vem comigo, ó, oposto ao vértice azão, eu tenho o lado de medida azinho. Oposto a bezão, bezinho. Oposto a cezão, cezinho. Beleza? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo com as suas respectivas medidas dos lados. Quem são os catetos? O lado bezinho e o lado cezinho. São os lados de medida bezinho e de medida cezinho. Quem é a hipotenusa? É o lado BC de medida azinho, beleza. Como é o Teorema de Pitágoras e o que diz o Teorema de Pitágoras? Diz assim, ó, muito claramente, muito diretamente, o quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é igual à soma dos catetos, cada um deles elevado ao quadrado. Então veja só, eu tenho quadrado da hipotenusa igual a B, que é o outro cateto, ó, que é um cateto, né, elevado ao quadrado, mais C elevado ao quadrado. Estou fazendo de conta que você nunca ouviu falar do Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Então agora, presta atenção. Como é que isso vai aparecer na prova, Netinho? Isso vai aparecer na prova só assim, Netinho, só aplicação direta. Geralmente ele dá uma contextualização pequena, não tão grande, não tão significativa, como é a prova, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio. Faz uma pequena contextualização, você tem que compreender o texto. Vou fazer aqui para você um exemplozinho
de uma contextualização em cima desse próprio triângulo, certo? Então vamos supor que ele fale o seguinte, que existe uma montanha, vamos desenhar aqui essa montanha zona aqui, olha só, tá aí, que montanha linda, Netinho, tu desenha uma montanha muito bonita, beleza, tá aí a montanha, certo? Aqui, neste ponto B da montanha, existe uma pessoa, vou desenhar uma pessoa, tá aqui o olhão da pessoa, o olho da pessoa, tá certo? As pernas da pessoa, e essa pessoa vai descer desta montanha até o ponto C, naquilo que a gente costuma de chamar, eu não, que eu não tenho coragem de ir num negócio desse, de tirolesa. Lembra? Quando você desce de uma montanha numa tirolesa, supondo que não há envergamento disso daqui, não há uma curvatura, essa tirolesa está perfeitamente esticada, ele vai descer ao longo dessa tirolesa e vai chegar no ponto C. Veja, ele te dá algumas informações e ele te pede uma informação que não está presente no enunciado. Veja aqui, ó. O teorema de Pitágoras envolve os três lados do triângulo, portanto, comumente o exercício faz assim, comumente, eu não estou dizendo sempre, comumente o exercício faz assim, te dá dois desses três lados, dois deles, e você encontrará o terceiro aplicando o teorema de Pitágoras. Por exemplo, no nosso caso aqui, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar essa altura do ponto B em relação à base da montanha, 50 metros, ele está a 50 metros de altura, certo? Esta distância do ponto onde ele vai parar até a base da montanha, veja você, que é exatamente o valor de B, isso daqui é igual a 120 metros. E você tem que calcular a medida do cabo de aço que sustenta essa tirolesa, que é exatamente por onde ele vai percorrer essa distância de B até C, certo? Então ele vai deslizar ao longo deste segmento e ele quer saber exatamente quanto é que vale esta medida do cabo de aço que faz parte da tirolesa. Beleza, e o que você vai fazer para encontrar então esse segmento? Veja a questão, eu vou ajeitar bem aqui, porque ficou 120, muito imprensado, vou ajeitar melhor, ó, 120 metros, beleza? Veja que tudo isso que eu expliquei estará no texto. Você tem que ler e compreender corretamente o que está acontecendo. Dessa forma, você vai pegar os dados do exercício no texto e vai colocar na sua figura. Netinho, essa figura vem na prova, olha, o que eu observo da prova do Selma é que geralmente as questões de geometria não apresentam figuras. Geralmente você tem que ter essa capacidade de desenhar a figurinha. Para isso é necessário conhecer previamente algumas questões que são estratégicas, ok? Muito bem, dessa forma, quando você tiver essa situação, você compreende rapidamente, ó. Você tem o B, que é quanto? 120, você tem o C, que é quanto? 50, e você quer saber quem é a hipotenusa. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Como é isso? Ó, quem é o A? É o que eu quero. Então, deixa o Azinho aqui, ó, ao quadrado, igual a quem? B, quem és tu, B? Está aqui, na venta. Quanto? 120 elevado ao quadrado, mais C. Quem és tu, C? É a altura do ponto onde ele vai começar a sua descida. 50 elevado ao quadrado. Pronto. Então você vai elevar esses dois caras ao quadrado, vai somar e vai encontrar o A ao quadrado. Vamos lá? Vamos lá. Olha, 120 ao quadrado. Faça assim. Quanto é 12 ao quadrado? 144, você sabe, né? 144. Como tu está elevando é 120 ao quadrado, tu acrescenta 2 zeros. Tem 1, tu acrescenta 2, beleza? Mais 50 elevado ao quadrado. Tu sabe quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25, beleza? Aqui tem um zero, tem, acrescenta 2 porque tu elevou ao quadrado. Ótimo. Agora tu tem 14.400 somado com 2.500, que vai dar um total de quanto? A ao quadrado igual a 16.000. Deixa eu ajeitar isso daqui rapidinho para ficar melhor, ficar mais bonitinho. A ao quadrado é igual a 16.900. 16.900. Ótimo. E agora eu vou encontrar o A. Como? Bem, se o A ao quadrado é 16.900, quem é o Azinho? O Azinho será, já que eu sei que ele é positivo, eu passo a raiz quadrada de 16.900. Olha comigo aqui rapidinho uma coisa, ó. Você sabe quanto é a raiz quadrada de 169? Claro, né? Já nasceu sabendo. A raiz quadrada de 169 é 13. Beleza. Então, você vai colocar o 13,
ótimo, e aqui tem 2 zeros. Se eu estou tirando a raiz quadrada, quando eu elevava ao quadrado, ó, tinha um 0, aparecia um 2. Como eu estou tirando a raiz quadrada, que é exatamente o contrário de elevar ao quadrado, se tem 2 zeros, eu coloco apenas 1. Beleza, resolvida a questão. Quanto deu? 130 metros. O quê? O cabo da tirolesa. Dá quanto? 130 metros o cabo da tirolesa. Olha, você pode pensar, nossa, é difícil porque eu não sei esses quadrados. Não, nada de complicado, tudo muito simples, você só tem que fazer em casa, com parcimônia, com tranquilidade, com cuidado devido, para poder treinar isso de forma que você consiga fazer com rapidez e eficiência. Vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Na aplicação do Teorema de Pitágoras, tem uma coisa que é muito interessante. Tem, geralmente, números que aparecem muito na prova. Por exemplo, 3, 4 e 5. Olha para mim, ó, 3, 4 e 5. São os catetos e a hipotenusa. Então, esse triângulo, que eu chamo de triângulo pitagórico, ele é muitíssimo importante. Ele aparece muito em prova. Então, ele pode te dar um triângulo e te dar os catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Um outro caso que pode aparecer são cateto 5, cateto 12, hipotenusa 13. Esses são números também que podem aparecer. A gente tem que ficar muito atento a esses valorezinhos aí. Cuidado, se um triângulo retângulo, que por si é pitagórico, triângulo retângulo, tiver esses valorezinhos aqui, você tem que reconhecer. Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5, certo? Se tiver esses valores, tem que reconhecer. Cateto 5, o outro cateto é 12, a hipotenusa é quanto? 13. Agora deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Olha para cá, ó. Tem 3, 4 e 5, é cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Os múltiplos disso também formam um triângulo retângulo que obedece o Teorema de Pitágoras com valores inteiros. Então assim, ó, múltiplos, Netinho, como assim? Olha só, 3, 4 e 5. Duplica todo mundo. 6, 8 e 10. Então, se aparecer cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. E se aparecer cateto 6, cateto 8, hipotenusa 10. Quer ver uma coisa? Triplica 9, 12 e 15. Cateto 9, cateto 12, hipotenusa 15. Cuidado, hein? Esses caras aqui, ó, são caras que são múltiplos de quem? Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Bem aqui, eu tenho também um caso muito importante que aparece bastante. Cateto 5, cateto 12, hipotenusa 13. Toma cuidado. Cateto 5, cateto 12, hipotenusa 13. E podem, claro, aparecer os múltiplos de 5, 12 e 13. Se o cateto é 5, o outro cateto é 12, quem é a hipotenusa? 13. Podem aparecer duplicados. Duplica isso aqui, vai dar quanto? O dobro de 5 é 10, o dobro de 12 é 24, o dobro de 13 é 26. Netinho, se fosse o triplo, a mesma coisa. Agora presta atenção, ó. E se eu multiplicar 5 por 10, fica quanto? 50. Se eu multiplicar o 120 por 10, fica quanto? Opa, desculpa. Se eu multiplicar o 12 por 10, quanto é que dá? 120. E se eu multiplicar o 13 por 10, fica 130. Observem, você que está aí prestando atenção no que eu estou explicando, que esses caras são exatamente os elementos do nosso triângulo, do probleminha lá da tirolesa. Beleza? Então, ó, 50, 120 e 130. São de onde? Provenientes de onde? Cateto 5, cateto 12 e hipotenusa 13. Deixa tu quer que eu memorize isso tudo? Não. Mas esses aqui, cara, ó, tu tem que fazer esforço para memorizar, certo? E como é que eu vou fazer? Vou ficar repetindo? Tu pode cantarolar, né? Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5, cateto 5, cateto 12, hipotenusa 13. Volta aí e ouve de novo essa musiquinha, beleza? Então veja, o que eu poderia fazer isso aqui para acelerar a resolução? Se eu sei que um cateto é 50, o outro cateto é 120, veja, cateto 5, cateto 12, hipotenusa 13. Só que esse está multiplicado por 10, por isso apareceu esse 0. Este está multiplicado por 10, por isso apareceu este 0. E o 13
multiplicado por 10 também irá aparecer o zero. Eu economizo, caso eu conheça esses triângulos pitagóricos triviais, esses valores, essas trincas, eu economizo esses passos que podem dar um pouquinho mais de trabalho na prova, tá bom? Longo, a dica foi longa, demorei um pouquinho, mas é importante para você. Muito cuidado, Teorema de Pitágoras pode aparecer na prova, é conteúdo praticamente certo. Não esqueça, do dia 3 de novembro ao dia 14 de novembro, o Palavra Exata desenvolve a sua super, hiper, power revisão para o vestibular de medicina da Universidade Selma. E você está convidado para passar nesse vestibular e entrar na Faculdade de Medicina da Universidade Selma. Outra coisa, faça o seu cadastro lá no nosso site, palavraexata.com, e se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/palavraexata. Um grande abraço e até a próxima. Curta também nossa página no Facebook. Grande abraço, a gente se vê por aí.